Pronto, tá gravando! Agora ficou joia. Tradução. Now it's Jewel. Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Aqui é o Arthur e hoje nós temos mais duas pessoas na mesa. Ivar. E aí? E Marcelo. Arthur! Esse é o Ghost. Cara, acho que era o barulho do despertador, cara, que tá cedo. É o fantasma dos natais passados. É o fantasma dos cafés da manhã passados. Café da manhã. Ô, velho. A gente tá tomando café da manhã com RPG agora, né? É isso aí, café da manhã. Dá pra fazer um outro, café com outro D20. podcast, né? Verdade, café com D20. Café com D20. Então hoje vamos falar sobre tempo, sobre histórias passadas, presentes, futuras. Cliffhangers, previews e em média res. É, isso aí. Traduzindo. E tudo que há no meio disso também. Duas coisas em inglês e uma em latim, né, cara? Sabe que cliffhanger não tem tradução. Preview tem, né? Prévia. Em média res, quer dizer literalmente no meio da ação. Cliffhanger não tem tradução. Cliffhanger surgiu, esse conceito surgiu nos filmes mudos do começo do século XX, que era quando acabava o filme, porque os filmes eram meio seriados, assim. E às vezes o herói estava literalmente pendurado no precipício. Só que aí acabava o filme e o povo, né, para voltar depois para assistir a continuação, ficava mó louco assim, nossa, será que vai acontecer? Sabe aquele negócio de deixar a mocinha amarrada no isso trilho do acontece trem? em novela ainda hoje, cara. Então, é um recurso muito bom para você manter o público interessado. Eu O público detesto voltado. quando fazem isso, cara. Eu detesto com todas as minhas forças. É igual quando fazem numa série que eu acompanhei bastante tempo, que é o Lost. Todo final de episódio, a hora que vai acontecer alguma revelação, que alguma coisa vai acontecer, o episódio acaba, você tem que esperar uma semana. Nossa, mas a gente vai fazer isso, não fazer isso bastante com RPG. Né? Eu faço bastante com RPG. E funciona. Que a gente fosse fazer com episódio. Isso me Legal, lembra legal. muito os episódios do Batman, cara. Nossa, aquilo era muito cliffhanger. Então vamos começar com cliffhanger já, Pode né? ser, pode ser. Manda brasa. Como é que a gente usa cliffhanger no RPG? Que ele justamente isso, né? Não é cenas do próximo episódio. Cenas do próximo episódio é outra coisa, é preview. Você deixa terminar um episódio com um cliffhanger. no clímax. Não, o clímax é o clímax. Se você Não, cortar no clímax, fica ruim, né? Você cortar, tipo, é um pós-clímax, ou no mesmo... Na verdade é um anticlímax. É, o anticlímax. É um anticlímax. Eu acho que você pode fazer o clímax e depois... É porque colocar- não existe um clímax na aventura, né? Cada aventura tem vários pontos altos e pontos baixos. Mas se a aventura for episódica, você pode trabalhar para que Sim. em cada episódio, se você sabe, por exemplo, eu vou poder jogar por 3 horas. Dá para fazer sim. Eu não acho legal, como o Ivar falou, tem o cliffhanger legal, positivo, vou dar 2 exemplos aqui, e tem o cliffhanger que te deixa de saco cheio. Você fala assim, caramba, de novo, tem que esperar até semana que vem. É complicado você... Ou então separar, não usar, né? não Qual usar cliffhanger toda que você hora, fez. né? Não dá pra usar toda hora, desde que sejam cliffhangers Sutis. positivos ou sutis. Eu acho que dá pra você, acho que até é preferível você... Tem o clímax, tem a resolução, os jogadores conseguiram o que quiseram, aconteceu o negócio que eles queriam, e aí você acrescenta algo a mais, que é uma coisa que é pertinente ao próximo jogo. Né? Não acaba não. E você vai pra matar o cara e continua. Não. Deixa acontecer o clímax, acontece o motivo deles estarem lá naquele episódio, vamos chamar assim, e isso acontece. Você deu isso pra eles estão satisfeitos. E aí você acrescenta alguma coisa, porque eu acho que talvez esse seja o problema de Lost, porque ele não te entregava o que você queria naquele episódio, era sempre no Exato. próximo. O que acontece também numa dinâmica de aventura é que a tensão, o suspense, vai não crescendo até chegar na conclusão, no clímax do negócio. Se você cortar o negócio logo antes da conclusão, é quase um corta-f***, meu, sabe? Você pega e você tira a alegria do pessoal quando com mais 10 minutos você resolveria aquela situação. E na sessão seguinte, toda aquela tensão, todo aquele drama que estava construído, você vai ter que começar do zero, já no ponto mais alto. Então você diminui muito a energia daquela cena. Seria um gancho para o próximo episódio, né? Isso é importante, pro próximo episódio.
Tem um outro tipo de cliffhanger, que é com séries de TV, que tem intervalo, geralmente tem 3 intervalos em séries de TV. É aquele gancho, só porque daqui você vai ver a continuação, é 3 minutos e meio. Que é assim... Era o Batman, pendurado em cima de um caldeirão de, sei lá, óleo fervendo. Nesse sentido, tipo assim, o Batman do futuro acabou de ser atingido, quebrou a asa dele, ele tá caindo, ele pendura no negócio e aí aparece o vilão e dispara um monte de míssil na direção dele. Ele faz assim, e aí entra o intervalo. 3 minutos e meio depois você volta e ele escapa fácil, ele dá um galê assim, pula e os mísseis acertam a parede. Foi um cliffhanger desses de no meio do acontecimento, só que você ficou sabendo o que aconteceu 3 minutos e meio depois. Esse cliffhanger que é mais assim, no clímax, por assim dizer, é porque o episódio não quer que você troque de canal no intervalo. Sim. Né? É diferente do cliffhanger para o próximo episódio, que vai acontecer só na semana que vem. Aí é esse que você tem que dar o que os jogadores querem e acrescentar algo a mais. Acho que é melhor eu explicar com um exemplo. Eu fiz isso 2 vezes seguidas no jogo de domingo. Jogo de domingo, de D&D, que é de manhã, ele tem um tempo fixo. A gente joga das 8 ao meio-dia. RPG só de manhã agora, hein? Manhãs de luxo. RPG. Os caras devem estar achando que nós somos 3 vagabundos, meu. Mas eles vão saber por que no Voz de Fundo. É isso aí. E acabou... Eu sei quanto tempo eu tenho certinho para jogar, porque é marcado das 8 ao meio-dia, nunca começa às 8, porque a galera começa a chegar às 8h30, aí tem que bater papo, começa quase 9 horas, só que a gente vai sempre até meio-dia e 30. Então eu tenho aí 3 horas para trabalhar. Eu sei quanto tempo eu tenho. Então eu preparo os jogos de D&D, que são episódicos, dá para fazer ali naquelas 3 horas 2 combates e um skill challenge. Dá para fazer ali tranquilamente. Então eu dou para os jogadores o que eles querem, que no primeiro episódio foi eles encontrarem um labirinto. Eu estou adaptando ao mesmo tempo Thunder Spy Labyrinth e The Mazes, que é uma aventura do Planescape, do livro Well of Worlds. E aí eles resolveram, é sempre aqueles negócios assim, não, você quer que eu te conte de tal coisa? Vai lá e pega tal coisa pra mim, sabe? Que nem RPG de videogame. Fetch Quest. Quest FedEx. Então eles foram lá, limparam uma dungeon lá, uma sala dos Hobgoblins, beleza, isso aconteceu. E aí aconteceu naquela sessão. Aí acabou o jogo acontecendo uma coisa. Eles chegam no lugar, ou pula alguém contra eles, ou eles encontram uma coisa. O exemplo prático foi o seguinte. Teve toda uma procura pelo labirinto, eles estavam com a moça que estava guiando eles. Eles finalmente encontraram o labirinto onde estava preso o cara que eles queriam a espada. Entraram no labirinto, e aí foi mais descrição, tal, não sei o que, andando pelo labirinto, perdido, não sei o que, acharam uma porta secreta. E já tinha tido um combate antes, né? Pelo menos um combate. Tinha tido um combate antes. Com um grupo que foi bem legal, que eu entreguei para eles uma coisa. Eles sabiam que tinha um grupo que tinha entrado logo depois deles no lugar e também estava procurando. Como eles combateram esse grupo, venceram esse grupo, já estava resolvido esse problema. Eles já sabiam que eles eram os primeiros porque eles tinham vencido o grupo que tinha chegado primeiro que eles. Beleza. Entraram no labirinto, andando, acharam uma porta secreta, abriram e encontraram um portal, que era o portal de saída. Então eles já sabem, achamos o portal de saída. Nesse momento eles olham para trás e lá das escadas vem uma sombra. Corta. Só a semana que vem. Então, quer dizer, eu entreguei o que eles queriam. Eles queriam ação, eles queriam resolução. Primeiro, dei um combate e eles finalmente encontraram o labirinto. Depois de 5 jogos, eles finalmente encontraram o labirinto que eles queriam encontrar. E aí, isso eu dei pra eles. Eu acrescentei uma coisa que eles não estavam esperando, que era mais alguém no labirinto. Fica pra semana que vem. Acrescentou uma complicação, mas depois que a quest deles já havia sido, digamos, completada. Exatamente. Ou pelo menos um estágio da que é para deixar quest. Aquela pergunta, o que vai acontecer? O que tá aí, né? Quem que tá virando a esquina? E agora eles estavam presos, porque eles estavam dentro de uma sala, né, cara? E agora, né? O que eu tinha descrito o labirinto como sendo bem tétrico. Ou pode deixar aquela expressão no ar. Fodeu. Eu criei um clima de suspense, de tensão, o labirinto é uma coisa meio terrível, assim. E de repente vem vindo alguma coisa, né? Vem vindo uma sombra. E aí passa-se 2 semanas, porque a gente não joga todo domingo, não dá pra jogar todo domingo. E eu ouvi dos meus jogadores quando a gente foi jogar. Um deles chegou a dizer assim, cara, eu quase não vim, porque tava friozinho, tava gostoso, eu queria ficar debaixo da cama, no sofá, eu não vou não. Aí lembrei que tinha... Debaixo da cama? Que estranho. Debaixo do... Meu Deus. Debaixo do cobertor. Ele tava com medo da assombração. Debaixo do cobertor. Ele tava com medo, velho. E ele falou assim, cara, não, eu levantei porque eu lembrei que tinha uma coisa que a gente tinha que encontrar que ia emboscar a gente. Aí eu vim. O outro cara comentou assim, nossa, é mesmo, enquanto eu tava tomando banho, eu tava pensando assim, nossa, o que será que vai acontecer, não sei o quê. Eu consegui, sem querer, fazer isso. 2 jogadores vieram jogar porque eles estavam interessadíssimos. Eles foram
enganchados, né? Eles ficaram gancho. dependurados nesse cliffhanger. Aí acabou de novo agora, vai ser da próxima vez. Eles descobriram o que é, aí aconteceu um monte de coisa no labirinto, eles finalmente encontraram a espada que eles queriam, teve mais 2 combates, encontraram, a gente conversaram com a galera, descobriram que era o labirinto, não sei o quê. Aí pegaram, descobriram como sair do labirinto, voltaram lá naquele portal, que foi onde começou a aventura, e quando eles estão pra sair, eles olham pra trás e tá o cara, auxiliado pela moça que eles tinham prendido e não matado. O cara vira lá na porta, no mesmo lugar, falando assim, não, vocês não vão embora não. A espada verdadeira está comigo, eles estavam com a espada falsa, e eu quero essa chave de portal aí pra mim. Vocês não vão sair não, eu vou sair. E aí, fica pro próximo episódio. Eu já tinha entregado o que eles queriam. Eles tinham explorado o labirinto, conversado com uma galera, tinham tido 2 combates, encontraram a espada que eles queriam. Melhor ainda, eles não chegaram a encontrar o tal do Vartus Timlin, porque eles sabiam que ia ser um combate difícil, que o cara era passei 5 aventuras contando como é que ele era né? Olha, vamos conseguir escapar, completar a grande missão sem encontrar o cara, né? Eles estavam saindo, eles iam passar pelo portal, quer dizer, entreguei o que eles queriam. Aí acrescentei um problema que eles não estavam prevendo, que é o cara enganado eles. Não, essa espada é de mentira, a verdadeira tá aqui e eu quero a chave do portal. Quer dizer, aí fica eles assim, nossa, agora eu vou ter que esperar mais 2 semanas pra jogar isso. Inclusive, 2 jogadores que não iam poder neste fim de semana falaram, Marcelo, não joga essa aventura porque eu quero jogar isso aí. Eu falei, não, beleza, a gente joga daqui a 2 semanas. O legal é o seguinte, uma coisa que você falou, achei assim, interessante. Você não fica só jogando cliffhanger, você não fica só jogando problemas pra eles, mas eles também sentem que a aventura tá andando conforme eles vão resolvendo os problemas, resolvendo os estágios das quests que você passou pra eles. Essa que é a aventura, essa é o cliffhanger positivo. Você dá o que os jogadores querem, eles têm um senso de progresso, e aí você acrescenta uma complicação. Você não pode cortar no clímax, o cliffhanger não pode ser o clímax, porque senão fica frustrante. Que nem o Ivar falou, com outras palavras, mas ele disse fica o coito interrompido. Né? Esse no clímax é pra ir no banheiro. Então, peraí, gente. Vamos voltar? Você rola um D20, deixa no 1, assim. Peraí, vou no banheiro. Bom, esse é o cliffhanger. E o preview, ou então a prévia? O que a gente pode falar de prévia? A prévia, eu acho que você contar o final da aventura antes dela começar. Seria uma prévia. Ou um final do primeiro, sei lá, primeiro arco de histórias, ou contar um prólogo, né? Eu usaria a prévia de uma maneira diferente. Isso aí eu acho que seria mais em media res, ou em media res, eu não sei como é que fala latim. Eu acho que res não, porque não é vocal, não é fonema latino. Não é. A res, então deve ser res mesmo, media res. Bom, enfim, o que é a prévia? É você terminar. Eu fazia isso muito de zoeira, quando eu era moleque, jogava RPG, era sempre de zoeira. Mas recentemente assim, não. Nossa, isso foi antes de eu criar o Voz, antes de eu criar um podcast. Um dos primeiros episódios de podcast que eu vi foi do Narrative Control. Foi um dos primeiros episódios deles também, que eles falavam sobre isso, que eu achei uma ideia muito boa. Eu nunca usei essa ideia, mas é uma coisa legal de me lembrar agora e fazer. O que eu fazia quando o moleque que eu tirava sarro? Acabava o episódio, acabava a aventura, realmente ia jogar sempre no outro fim de semana, eu ia virar para os jogadores e falava assim, cenas dos próximos episódios. Aí eu descrevia um dos personagens num pedestal, nu, amarrado, e o necromante segurando uma adaga ritual assim, e aí aproximava a câmera e você via só o necromante descendo a adaga, assim, você não via no que, e fazia sangue, aí corta a cena dos próximos episódios. Era sempre uma zoeira, assim. E no próximo episódio, aí vocês correndo, que eles tinham, sei lá, estavam dentro de um carro, assim, que o carro que eles tinham, adoravam, tipo meio que assim, a van do BA, sabe? Vocês saindo correndo assim. Furgão preto do Esquadrão Classe A, que louco. Vocês saindo correndo assim de dentro da van, correndo, só agora que pulam e ela explode. Brrr. Coisas que nunca aconteciam no outro episódio, entendeu? Era o que eu ia perguntar, isso chegava a acontecer ou não? Nunca acontecia, era sempre de zoeira, era sempre eu matando alguém, sabe? Mas você pode usar isso como elemento sim, você pode passar, como essa ideia foi no episódio de um podcast chamado Narrative Control, né, controle narrativo, qual era a ideia deles? Deixa os jogadores fazerem isso. Mas tem que ser de maneira vaga. Vira para os jogadores e fala assim, e aí, quais cenas vocês querem ver na próxima sessão? Tem que ser uma coisa vaga, tem que ser do tipo assim, você vê mãos segurando uma pá e jogando areia num túmulo. Uma coisa bem vaga, cara, entendeu? É assim, você não dá nome e não identifica nada. Você fala só elementos que você quer ver. Isso. Ou às vezes fragmentos, né? Coisas... mas sem identificar, para ficar vago. Coisas com não as são quais... as mãos de alguém. As mãos de
X, né? As mãos do vilão, não. Tipo, são as mãos de alguém. o pessoal acabou de fazer a cena e eles olham pro lado e tem um cara na cova, jogando. Não tem nada a ver com o que eles fizeram, mas tá lá. É essa a ideia. O DM tem que avisar para os jogadores que assim, ó, vamos fazer isso, mas isso não quer dizer, que vai aparecer no próximo episódio, e 2, pode ser que não apareça do jeito que vocês querem. A ideia é o seguinte, é o jogador dando pro DM, pro GM, uma ideia do que ele quer. Digamos que o jogador, por exemplo, a aventura de Shadowrun. Um dos jogadores escreve a cena assim, nós 3 na sala, de repente acaba a luz. Sabe? Ou então, a gente tá entrando em algum lugar, invadindo alguma corporação e o alarme soa. Sabe? Então, o jogador tá te dizendo várias coisas aí. Primeiro, ele tá dizendo que ele quer um mistério, ou ele quer que um plano dê errado. É o que ele está querendo. Ou o cara pode escrever assim, um close-up, sei lá, pode acrescentar o personagem dele. Sim, uma perseguição de carro num túnel, um carro sendo perseguido por 3 motos e tiroteio nesse túnel. Aí ele tá te dizendo que ele quer ação e quer perseguição. É o jogador te contando o que ele quer. Isso funciona quando você não tem um arco de história todo preparado. Isso funciona quando você está meio que preparando o jogo à medida que ele vai acontecendo. Porque aí você pode acrescentar essas informações no seu jogo. Às vezes não dá. O jogador, por exemplo, descreve que vocês estão invadindo uma corporação e soa o alarme. Só que a aventura anterior acabou no meio do deserto. Pode ser que você não consiga colocar aquilo naquele momento. Sim. Né? Mas é uma maneira... Mas é uma ideia, né? São fontes de ideias e você pega isso direto dos jogadores. É o que eles querem. Exatamente. Você tem um constante termômetro do que os jogadores estão querendo na aventura. Né? Eles podem querer mais de uma coisa que você já usou, ou podem querer uma coisa que você nunca pensou antes. Então isso é bem legal. O DM tem que tomar cuidado num jogo de 5, 6 jogadores, porque você vai ter 5, 6 cenas para trabalhar. Então, você tem que avisar para os jogadores, olha, não quer dizer que eu vou usar todas e não quer dizer que elas, mesmo que eu use, que elas vão aparecer no próximo episódio. Eu posso guardar para o futuro. Né? Por isso que são cenas dos próximos episódios. E o DM pode fazer isso também. O outro lado dessa moeda é numa campanha que você tem tudo preparado, um arco todo completo montado, você já tem 3 meses de aventura, comprou um caderno só para fazer essa aventura. Como você, GM, sabe o que vai acontecer, mais ou menos, né? Você sabe o que vai ter, né? O DM nunca sabe o que vai acontecer. Você está com a programação dos passos da crônica, da campanha já meio esquematizados. Você sabe que no você sabe que no próximo jogo de Unhallowed Metropolis você vai acrescentar um trem cheio de zumbis, por exemplo. Então você pode fazer isso. Se você não quer que os jogadores façam, porque você já tem tudo preparado, ou por algum motivo, né? Você pode fazer isso. Você descreve e vocês abrem... No próximo episódio, vocês abrem uma porta de algum lugar, não fala que é o trem. Vocês abrem uma porta corrediça e sentem um cheiro horrível assim e vem um... Beleza. Essa é a cena do próximo episódio. Uma coisa que eu estava pensando. E se você começar a campanha, ou o arco de histórias, pela a última cena? Entendeu? Isso você começa ele pela última cena. Por exemplo, imagina que todos os jogadores morrem. E... aí começa a primeira cena do arco de histórias. E eles vão reencontrar essa cena final no final do arco de histórias. É que nem tipo Tropa de Elite 2, assim. Começa o filme com o... não é mais Capitão Nascimento, né? Tenente Coronel Nascimento. Ele dá um cavalo de pau, 2 carros fecham ele na rua e começa a encher o carro de bala. E aí, mas isso aqui, não sei o que, aí ele mostra 4 anos antes. E aí vai a história toda, aquela cena acontece quase no final... Claro que não exatamente como você viu no começo, né? Tipo assim, você apresentou uma cena lá do final, aí você volta para anos antes, ou meses antes, ou dias antes, ou horas antes, e depois você chega lá. É isso que você está dizendo. Isso é uma maneira legal de fazer... Sabe aquela ideia de que você sempre tem que começar com uma explosão? Bom, se você mas isso é legal que você também mostra como é terrível o vilão ou a coisa que os personagens estão enfrentando. Isso é uma coisa que eu vi acontecer bastante em games, sabe? E de vários gêneros. Em game de corrida, tipo Need for Speed, você começa assim, acho que um dos que saiu faz alguns anos assim, você já começa com o melhor carro. A primeira corrida que você faz é com o seu carro que você vai chegar no final do jogo. Então você pega, bate, aí depois você começa... Não, a história começou assim, né? Aí começa lá com o seu carrinho pequeno, com o seu carrinho básico, você vai tendo que chegar até aquela corrida. É sempre assim, pausa a cena e o narrador, que é o protagonista, fala assim, mas espera aí, eu tô me adiantando, deixa eu te contar como é que nós chegamos aqui. Né? Príncipe da Pérsia faz isso. Faz. E o Monkey Island 2 faz isso. Também. A história começa no meio. Aí ele vai contar como chegou a ficar pendurado naquele buraco. Deu a Louca na Cinderela. Que é metade da aventura. Deu a Louca na Cinderela, que é uma animação muito boa, com um título muito ruim. Começa desse jeito. Começa com a vilã... Não, Deu a Louca no Chapeuzinho.
Tem esses dois. Ah, tem os dois? Tem. Os filmes não têm relação nenhuma um com o outro, mas no Brasil colocaram o mesmo título. Deu Louca na Chapeuzinho e Deu Louca na Cinderela. Não tem nada a ver. Que horror. Mas Louca na Cinderela começa desse jeito. Começa com a vilã soltando um relâmpago pro céu, assim, um monte de vilão em volta do castelo. Aí o narrador, mas pera um pouquinho, eu tô me adiantando. Vou te mostrar como é que isso aconteceu. Como é que nós fomos disso, e aí mostra uma cena da, sei lá, da Rapunzel ou da Gata Borralheira, pra isso. Peraí que eu vou te contar, sabe? Então dá pra fazer isso no RPG. Porque é sempre legal você começar a aventura no 220, ou começar a aventura na quinta marcha. Então começa com uma perseguição. O jogador, ó, vocês estão na rua, tem um monte de zumbi atrás de vocês, um deles é um monstro gigante com uma serra elétrica. E o jogador assim, mas espera um pouquinho, como é que isso aconteceu? Não, resolve isso agora, os zumbis estão atrás de você, depois a gente vai... Beleza, tem toda a corrida, daí beleza, enfrenta os zumbis, pega um carro, não sei o que, conseguem fugir da cidade, ou conseguem finalmente entrar no hospital, aí para, e você fala assim, ó, agora vamos voltar 2 dias antes. Sabe? Ou se for uma aventura episódica, você fala assim, horas como antes. isso aconteceu, né? Bem Exatamente. Que você começa já chamando a atenção dos jogadores, os jogadores já começam aquele jogo na quinta marcha. pilhado. Exatamente, eu não estava conseguindo pensar numa outra metáfora. Pilhado, já começa... Já começa pilhado. Aí depois você acrescenta aquela parte obrigatória, que é o aquecimento da aventura. Você não vai precisar do aquecimento da aventura porque a aventura foi feita. Isso é um recurso muito legal, em especial em aventuras de convenção. Evento, né? De evento. Muito de Porque evento. você tem que atrair os jogadores na hora. Você não pode começar então, porque vocês são amigos, estão na taverna, estão na... Não, já começa no combate. Não é um recurso que você vai usar toda hora, né? Não é um recurso que você vai usar em toda aventura. Senão fica previsível e cansativo, né? Isso. Mas é um recurso que você pode usar no arco de campanha. Você começar pela última cena e depois ir descrevendo a campanha inteira até chegar naquela cena fatídica. É uma coisa... Tanto o cliffhanger, né? Quanto o preview, você tem que usar de maneira... Você tem que... É um condimento, assim, é um tempero. Você não pode usar toda vez, porque senão enfara. Sei. Você vai usar de vez em quando. Até que o cliffhanger não. O cliffhanger é legal você fazer todo o fim de aventura, né? Mas o preview eu acho que é bom fazer de vez em quando, só pra quebrar o clima mesmo, o ritmo. Tem falando exatamente disso aí, de começar a aventura num ponto e depois voltar pro começo, eu lembro de um RPG que eu já devo ter comentado aqui, que é o Continuum, que é sobre viagem no tempo. Tem um aspecto dele que é interessante que dá pra encaixar nisso aí. Isso que a gente tá falando, a gente pulou de preview, né, de prévia pra em média res. Isso. Né? Isso que a gente tá falando de já começar a ação em média res, né? A prévia ou preview é quando você conta o que vai acontecer, escreve uma cena, né, e depois você faz ela. Tanto na próxima aventura quanto na mesma aventura. Isso que a gente está falando de já começar o jogo no meio é em média res. Só para deixar bem claro que a gente já mudou de assunto. Então o que acontece? Uma das coisas que acontece em jogo de viagem no tempo é de você acabar encontrando você mesmo. Em algum ponto da aventura, numa versão passada ou futura. O Continuum tem um pouquinho disso. Você pode fazer uma cena onde você encontra você mesmo. Então na primeira vez, o mestre faz você, vamos supor, mais novo. Você vai encontrar você mesmo quando... Não, perdão. Você vai encontrar você mesmo quando você está mais velho. Tá? Você faz a cena, você anota o que aconteceu ali. Você do presente e encontra você do futuro. Isso. Quando você tiver idade suficiente, você vai repetir aquela cena. Só que você vai trocar de papel com o mestre. E a cena vai ter que ser feita mais ou menos do mesmo jeito. Eu acho que o mais ou menos é importante ressaltar o mais ou menos. O próprio livro fala, é mais ou menos do mesmo jeito. Porque primeiro você não tem obrigação de se prender àquilo que aconteceu. No Continuum não tem. Eu acho que... tá no Continuum. No Continuum tem. No jogo. Mas enfim, eu tô pensando em Mas termos assim, de... em termos gerais, eu concordo também. Porque é um jogo. Você tá tudo pré-determinado, não tem graça. Então, eu já fiz isso. Já fiz aventura de viagem no tempo no AD&D, porque tinha cronomancia. Felizmente tiraram isso do D&D, a cronomancia, mas enfim. Isso desestabiliza muito. Que aconteceu uma coisa e depois o jogador volta no tempo muito mais poderoso, eu tive que mudar a cena, né? E ele falou assim, mas Marcelo, mas não foi assim que aconteceu. Eu falei, claro que não foi. A gente está jogando de novo, tem que ser divertido desta vez também. Você não precisa fazer igual. O importante é ter a ideia de que aquilo aconteceu, de que você encontrou consigo mesmo, ou que você está passando pela cena de novo. Não precisa ser igual. Aí entra um pouco do retcon, que já foi falado pela equipe antiga, que um dia a gente até pode falar de novo se vocês tiverem opiniões, mas esse é o retcon. Você não precisa que seja... É que nem aquelas cenas de episódio, assim, tá na 7ª temporada da série, e aí eles narram um evento que aconteceu teoricamente na primeira temporada, mas com os atores 7 anos mais velhos. Ninguém tá preocupado, sabe, do cara parecer obviamente 7 anos mais velho, entendeu? O importante é a história, não são esses detalhes, sabe? Não, e tem mais uma outra coisa que eu tinha pensado. Imagina aventuras atemporais. Onde você tem arcos de histórias
E você, por exemplo, você terminou esse arco de história, igual você falou, vocês desceram no labirinto e encontraram um vulto. Parou aí, você volta, tipo, um mês antes, em alguma coisa que vai modificar o que vai a próxima ação daquela aventura. Ou então vocês encontram, aí você descobre que o vulto é um fantasma de um cara que vocês mataram 3 meses antes. Isso, que tá na aventura passada. Isso é Memento, né, cara? Ou Pulp Fiction. Pulp Fiction, total, cara. Você faz uma aventura mesclando várias cenas. Como é que chama isso? Não é tempo psicológico. Como é que chama esse tipo de narrativa não linear? Não linear. É não linear. Narrativa não Como linear. é que chama narrativa não linear? Narrativa não linear. Eu falei isso faz uns 3 episódios. É que nem uma vez que uma namorada de um amigo meu, ela falou assim, não, ela pingou lágrima artificial no olho, né? E aí uma pessoa que estava na mesa nunca tinha visto aquilo na vida. E perguntou o que era. Ela falou, não, isso aqui é lágrima artificial porque eu tenho olho seco. É uma condição médica que chama olho seco. Todo mundo olhou assim, nossa, sério? Condição médica do olho seco chama olho seco, cara? Pior é que é verdade, tem uma síndrome aqui, que você não produz nem lágrima, nem saliva o suficiente, então você tem que compensar. Que pessoa saliva artificial, sabe, um saquinho. Que isso? É saliva. Mas enfim, mais alguma coisa a acrescentar? Tem. Eu cheguei a jogar numa campanha, em algumas campanhas, vou citar 2 aqui com um mestre, já devo ter citado ele também no podcast. Fala no microfone. Vou citar 2 campanhas que eu joguei aqui. É que o meu caderno de notas está em outro lugar aqui, eu tenho que olhar para ele. Que dessa vez, excepcionalmente, eu não fiz pauta. É que você está mudando o ritmo, o seu organismo não está acostumado a gravar podcast essa hora da manhã. É verdade. Deve ser. A próxima vez a gente traz uns pão de queijo, um café. Eu vou trazer. Eu tenho uma cafeteira sobrando lá. Eu mandei consertar, agora fiquei com uma a mais. Eu vou trazer e deixar aqui pra gente tomar café de manhã. Cara, inclusive nesse final de semana eu fui pra São Paulo, fui lá no Starbucks. Bom, e eles tinham, delicioso. Nossa, é o melhor café do mundo. E eles tinham uma prensa francesa lá, que eu fiquei louco pra comprar. Meio nojento aquilo, cara. Eu acho não, cara, nojento é ficar coando no coador de pano, que nem... e lavando aquilo lá toda vez. Não, é legal aquela... Parece um bulizinho, né? Na verdade, a prensa francesa é de vidro e você enfia uma sei. peneirinha lá dentro que segura a borra e sai só o café. Entendi. Mas enfim, isso aqui é assunto para outra voz de fundo. Isso é um preview. Enfim, foram 2 campanhas que eu joguei com outro pessoal. Acho que o meu primeiro grupo sério mesmo, de pessoal bem jogador hardcore mesmo, que era Anomaly Squad, que era supers no espaço, e Four Fox, que era uma família de... Anomaly Squad, isso. Tá. Então, era uma campanha espacial, mas os personagens acabavam tendo superpoderes baseados na história deles e no que eles passavam, dependendo dos planetas que eles visitavam. Essa foi uma campanha, e tem o Four Fox, que era uma campanha centrada na família Fox, que era uma família de detetives, mais ou menos na época um pouquinho depois do Sherlock Holmes, no começo do século XX. E o que acontecia era o seguinte, você tinha... O grupo que a gente tinha era um grupo assim de umas 10 ou 12 pessoas, mas nunca acontecia das 10 ou 12 estarem juntas ao mesmo tempo, até por conta de faculdade, trabalho. Que não tinha uma mesa grande o suficiente para colocar 10 ou 12 pessoas jogando ao mesmo tempo. A gente tinha uma casa e você estava no chão mesmo, né? A república de uma das pessoas, assim, não tinha muitos móveis, então ficava lá a sala para a gente jogar. Então o que acontecia era o seguinte, havia vários arcos de história acontecendo em vários pontos do tempo. E aí, dependendo de quem aparecia, você avançava ou retrocedia a linha do tempo da campanha para jogar naquele período. Então, se o pessoal da família dos detetives estava junto, os 4 ou 5 ali, você jogava num período. Se só os 3 mais velhos estavam, você jogava um pouco no passado. Se 2 estavam e 2 outros amigos vinham jogar, você jogava numa side quest, onde só aqueles 2 detetives e mais os 2 amigos, os 2 aliados, estavam juntos com eles. E quem ficava responsável por manter a ordem era o mestre, né? Ele mantinha um registro de tudo que acontecia para haver a continuidade também. Para aquilo que aconteceu numa época ter reflexos do que acontecia no futuro. Não pode demorar muito tempo para jogar outra aventura, né? Porque senão esquece as coisas. Não, mas ele fazia um registro legal disso. Legal. Isso é porque você nunca tinha o mesmo jogador aparecendo em todos os jogos, né? Era difícil acontecer isso. Então o DM é que tinha que fazer esse trabalho de contabilidade, né? Mas uma coisa que você pode fazer, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu, por exemplo, sou um cara que acrescento muita coisa de última hora no jogo, que eu não tinha previsto, que eu vejo o jogador sugerindo, ou sei lá, tenho a ideia na hora e acrescento. Só que isso é coisa que depois vai ter consequências nos próximos episódios, nos próximos jogos.
como eu não anotei, eu esqueço. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pedir para um jogador anotar. Que aí ele me passa ao longo da semana, eu ponho lá, porque a gente tem o registro na internet do que aconteceu. Ele me fala, Marcelo, ó, tem isso, beleza. Aí eu acrescento, de modo que eu saiba, o jogador me lembrando. Fazendo diário de bordo do Fazendo jogo, tipo né? diário. Cronista da campanha. É. Mais alguma coisa? Acho que... Qual que é o preview pro próximo episódio? Não sei, a gente tem que gravar, depois a gente coloca na pós-produção. Beleza, então. Coloca cenas do... Legal, vamos colocar cenas do próximo capítulo nesse pedaço. Eu acho que deve sair o resultado de alguma promoção. Não. A gente podia gravar a gente como se fosse uma discussão, assim. Mas Ivar, merda, não é isso, caralho, que faz uns barulhos, assim. De coisa quebrando. Então, neste episódio, nós falamos sobre cliffhangers, como usar e o que não usar, né? A diferença entre usar o cliffhanger no clímax e depois do clímax, entregando uma coisa que os jogadores já queriam e acrescentando, ao invés de cortar, ao invés de como é que era? O coito interrompido. O corta. Falamos de prévias também, né? Uhum. Pedir para os jogadores prévias de coisas que eles querem ver, ou o próprio DM, fazendo prévias do próximo episódio, quando ele tem um controle grande sobre a aventura. E também falamos sobre in media res, que é começar o jogo em algum momento no meio da ação e depois voltar algumas horas ou voltar alguns meses para explicar como eles chegaram naquele ponto. É isso aí. Demos umas dicas a mais, falando até de café, né? Pois é. É isso aí, Aquela pessoal. prensa francesa que eu vou comprar um dia ainda. Até semana que vem. Falou. Um cafezinho, hein? Recados, avisos, cartas e o anúncio do vencedor, ou melhor, vencedores da promoção VTT Planeta de Agostini, aquela de colocar a legenda na foto. Primeiro, um e-mail do nosso ouvinte Cláudio Clemens, da Alemanha. Ele escreve: Prezados RPGistas, meus parabéns pelo VTT 100. Ainda não ouvi, mas já está no MP3 Player. Infelizmente não consegui ir para Ribeirão em agosto. Verdade, ele falou que viria aqui em agosto. E então não pude jogar e conhecer vocês. Estou agora organizando aos poucos uma possibilidade de jogar o The Black Eye, e assim que tiver minha primeira experiência, faço um pequeno relatório. Ele continua escrevendo: em todo caso, tenho hoje uma perguntinha. Existem no Brasil plataformas de contato para interessados em RPG? Assim, um lugar onde as pessoas se cadastram, participam de fóruns, entram em contato com outros RPGistas da região e organizam grupos e tal? Se puderem responder se um sim ou não, estou querendo comparar com esse paizinho gelado aqui, onde, pelo jeito, as únicas comunidades de RPG são em clubes. Bom, Cláudio, tem sim. Tem vários fóruns. Tem a Spell Brasil. Mudou de nome agora, é Spell RPG, já faz um tempo, na verdade, chama Spell RPG. Tem um fórum, Castelos e Masmorras, eu não tenho certeza, que quem criou foi o Alien, um ouvinte nosso, e tem o TPK Brasil. Não é muito usado para pessoas procurando por grupos de RPG, mas eu já vi ele sendo usado para isso. Entra lá em Off Topic ou em RPG em geral e cria lá um tópico dizendo que você está procurando por jogadores ou DMs em determinada região do Brasil ou da Alemanha. É bem provável que você encontre alguém interessado. O Fórum TPK Brasil não é lá muito grande, acho que nós temos um pouco mais de 200 participantes, mas é onde você vai encontrar o pessoal que também escuta podcasts, o VTT e os outros podcasts de RPG que fazem parte do TPK Brasil. Essa é a minha dica. E agora os vencedores da promoção VTT Planeta de Agostini, que vocês podem acessar no site, era uma foto de duas das estatuetas da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas da Planeta de Agostini. Originalmente eram para ser duas fotos e nós íamos tirar o vencedor, né, quem ia ganhar o volume 1, né, o número 1 e o número 2 da coleção, de duas fotos diferentes. Mas teve tanta gente que participou e tantas legendas tão legais que nós decidimos deixar por mais uma semana, ficou rolando lá por acho que mais de 15 dias, e nós escolhemos os melhores de lá. Não foi fácil, todo mundo do VTT votou, e foi o seguinte: eu pedi para todo mundo me dar quem eles, sem saber quem era a resposta, qual era a resposta um do outro, me dar quem eles achavam que mereceria primeiro, segundo e terceiro lugar. Sendo o primeiro lugar ganhar o volume 1, o segundo lugar ganhar o volume 2, o terceiro lugar ganhar um adesivo do Voz da Terceira Terra. Eu fiz a minha lista antes de receber as deles, e aí eu dei pontos. 3 pontos para quem estava em primeiro lugar, das 4 listas, 2 pontos para o segundo lugar e 1 ponto para o terceiro lugar. E o vencedor saiu o Diamond Fan. Vocês podem conferir a legenda dele lá na página, o link está aqui no show notes, mas é só ir lá no cabeçário do site terceiraterra.com
olhar em promoções e procurar a promoção VTT Planeta de Agostini. A primeira legenda é a dele, a legenda ganhadora, vai ganhar o volume 1 da Planeta de Agostini. Quando este episódio for ao ar, eu já teria entrado em contato com ele, através do e-mail que ele cadastrou na hora de colocar a sua legenda, para a Planeta de Agostini mandar para ele o volume 1. O segundo ganhador foi o Nerdcore, com uma de suas muitas frases, ele mandou várias, uma das que ele mandou ganhou. Também já entrei em contato com ele quando esse episódio entrou ao ar. E nós também temos, como foi muito difícil escolher, e a unânime, tipo assim, não teve nenhum dos ganhadores unânime, na pontuação teve alguns bem próximos, eu decidi que todo mundo, que tanto eu, quanto o Ivar, quanto o Diabético, quanto a Mônica, quanto o Arthur, sugerimos como primeiro, segundo e terceiro lugar que não ganhou, ou que não ficou em segundo lugar, vai ganhar também um adesivo do Vozes da Terceira Terra para pregar, bom, onde quiser. Foram eles: Leandro, Careca, Brenono e Astromo. Vocês podem conferir as legendas deles. Também lá na página vai estar marcada a legenda ganhadora, a legenda em segundo lugar e as menções honrosas, que é esse pessoal que ganhou o adesivo. Para todo mundo que participou e que infelizmente não ganhou, meu muito obrigado de todos nós da Terceira Terra e da Planeta de Agostini por terem participado da promoção. É muito bom ter essa quantidade de gente participando e não desistam. Próximas promoções vão aparecer, continuem participando. Eventualmente vocês ganham. Por fim, antes de irmos para o Vozes de Fundo, eu quero agradecer a todos os ouvintes que fizeram doações à Terceira Terra. Semana que vem eu renovo a assinatura do servidor e dos nossos domínios e graças a vocês a conta ficou 1/3 mais barata. Agradeço também a quem não pôde ou não quis doar, mas que divulgou a Terceira Terra em seus blogs, para os amigos, em e-mails ou em seus próprios podcasts. E um muito obrigado, muito especial para todo mundo que baixou, ouviu e comentou nossos episódios. A Terceira Terra entrará em 2011 graças a quem doou, quem comprou na Amazon através de nossos banners, quem divulgou, quem comentou e quem ouviu. Até semana que vem. Nosso primeiro episódio de manhã. A gente já acorda respirando RPG, né? Cara, imagina que é isso, a gente poder dizer para as pessoas, não, nós estamos gravando um podcast de manhã, agora exatamente às 8h48. O pessoal vai falar assim, ó, bando desocupado. Esses caras não fazem mais nada morram na vida, de inveja, morram de Esses inveja. caras não fazem mais nada na vida. No começo, quando a gente marcou, né, que a partir de agora a gente vai gravar de manhã, porque é muito mais fácil para nós três e para o Diabético, quando ele tiver também, né? Quando ele não for o lápis vermelho, né? Mas essa é uma história que ele conta pra vocês. Beleza. Diabético fazendo cosplay de lápis vermelho. No começo eu me senti um pouco culpado, né? Tipo, não vamos dizer que de manhã não, coisa mais junky. Depois eu pensei, caramba, eu dou aula até às 10 da noite, quase todo dia. Eu mereço jogar RPG às 8 horas da manhã, cara. Tá Morro certo. de inveja. Não é. Pra gente mostrar um livro pra vocês, isso eu não mostrei antes. Eu não sei se eu contei que eu ganhei esse livro, mas isso foi há mais de 2 meses. Eu ganhei de uma promoção de um podcast nos Estados Unidos. Só que o cara falou assim, olha, pra mandar pro exterior, nem que seja pro Canadá, fica caro pra burro. Então, você paga o envio ou passa pra frente, eu sorteio de novo, pego os cara. Eu falei, não, peraí. Descobri quem tava indo pra lá, tinha uma colega da Luciana que tava indo passar as férias nos Estados Unidos. Eu falei, não, manda o endereço pra esse cara, ela traz pra mim. Isso foi quase 3 meses atrás. Legal. E aí ela trouxe esta semana, deixa eu pegar aqui. Caro pra burro. Tradução, expensive for donkey. Nossa, aqui ó. É o Amethyst Foundations. Esse é um RPG... Cara. A capa é bonita, hein? É o primeiro, ele é todo preto e branco para manter o preço, né? Ele não é colorido, mas as ilustrações são muito bem feitas. Não tem uma cara de livro xerocado que foi encadernado? Pior que tem mesmo, mas assim, feito com muito capricho também. Porque o papel não é brilhante, né? E é preto e branco, tons de cinza, Mas quando na é verdade. xerocado, você percebe, como as imagens têm cor, fica muito destoante. Esse daí não, deve ter sido feito em PB. Não, ele é preto e branco, é da Goodman Games, ele foi feito preto e branco para manter o preço. Ele é $35 se você compra ele, porque senão ele não conseguiria competir com o D&D, por exemplo, que também é $35, né? Esse é o primeiro... livro, primeiro, conjunto de regras usando a GSL, que são as regras do D&D quarta edição. Abertas.
Ou não? São. É menos do que a Open Game License, que é a anterior. Essa é mais travadona. Mas é o primeiro que é feito assim, usando as regras do D&D. O primeiro cenário que saiu usando as regras do D&D. Chama-se Amethyst. Esse sistema parece que ele é um sistema mais antigo. Ele já existia antes da terceira edição. Era bem indie assim. E o cara adaptou, usou a OGL para fazer para a terceira edição. E agora fez na quarta edição. É do Chris Dias. Goodman Games. Da Goodman Games, isso. Goodman Games foi uma que sobreviveu ao boom do D20, né? Foi uma das poucas que conseguiu sair meio ilesa. A E quebradeira que foi aquela... O que ela fez? O sistema é genérico? Ou... Não, é o sistema do D&D, quarta edição. Não, tô falando assim, a ambientação. A ambientação é o seguinte, cara. Deixa eu só falar da Goodman Games, por falar da ambientação. A Goodman Games, o que ela faz muito? Pelo menos o que eu vejo muito dela. Ela faz aventuras para a quarta edição com cara de aventura do Gary Gygax. Sabe aquelas Vault of the Draw, aquelas coisas. Ela faz isso. Inclusive com ilustrações parecidas. Esse livro, esse cenário Amethyst, é o seguinte. No nosso planeta, entendeu? O planeta Terra, por volta em algum momento do século 23, século 24, cai uma estrela. Explode. Só que acontece com o que é aquilo? É a volta da magia. Milhares de anos atrás, um desses cataclismos que eliminou dinossauros, essas coisas, na verdade foi... havia uma época no nosso planeta cheia de elfos. Sabe todas essas lendas? Nossa lenda sobre elfos, dragões, trolls, orcs. Essas lendas... Saci também? Qualquer coisa que você quiser. Essas lendas, elas são memória genética, memória coletiva de uma época em que essas criaturas existiam. Meio Mago Ascensão, assim, ou não? Mais cataclísmico e mais terrível, assim. Parece só lembra porque agora você está comentando, porque antes, quando eu li... você falou, eu falei, nossa, mago, né? É alguma coisa nesse... Sumiu, mas... Mas acabou... Eu penso mais em Ereboriana. Imagina, houve uma Ereboriana que ninguém lembra mais. Ficou só na memória, na nossa memória coletiva. E aí, por volta do século 24, abre um desses portais de novo, que você tem os dois portais, que é Atricana e Ixindar. O portal da Ordem e o portal do Caos. Uma é uma estrela no céu e outra caiu e reabriu. E aí essas criaturas voltaram. Elas estavam num mundo que era tipo um limbo, assim, meio tempo fora do tempo, e elas voltaram. E o mundo acabou. Sabe? Foi o fim do mundo, o apocalipse, sabe? O cataclisma. E a maior parte da população humana foi destruída, continentes foram destruídos, e 700 anos depois, a humanidade sobrevive, a humanidade assim, científica, ciência, tecnologia, sobrevive em bastiões, cidades fortificadas, meio que nem aquele filme Final Fantasy. Sei. Tem uma imensidão de nada, que é onde tem criaturas, que nem Star Wars, criatura grande como a outra, que é enorme como a outra, é enorme como a outra. Certo. E elfos e... não tem goblins, né? Porque eles o primeiro não podem... filme do Final Fantasy, né? Isso. E não o Advent Children. Não, o primeiro que é o Spirit Within, eu acho, né? Isso. E aí a humanidade existe nesses lugares, com uma tecnologia avançadíssima, robô, armaduras, tipo meio StarCraft, assim, sabe? E o resto do mundo tá detonado porque ele foi dominado de volta por criaturas fantásticas. O legal é que é o seguinte, a Tricana, que é o portal de onde vaza toda essa magia, que é, vamos pensar assim, das coisas boas, que são várias raças de elfos, etc., ele não representa a ordem, ele é meio caos. Mas não é só caos, é caos e bondade. É uma visão muito diferente de ordem e caos. Porque o outro portal, que é Ixindor, que está na Terra, que é onde saem todas as criaturas horríveis, uma coisa meio Mordor, assim, mistura de Mordor com Divina Comédia, ele é o mal, ele é a decadência, né? Ele de onde tem os mortos-vivos, etc., só que ele é a ordem. Nossa. Sabe? É a ideia de que a ordem, quando tudo fica... A ordem é estagnação. Tudo fica estagnado e aí você não tem coletividade, você não tem criatividade, por exemplo, e de onde saem os demônios, que assim, seriam demônios entre aspas, porque todas as classes divinas estão proibidas. Porque é o nosso mundo, cara, né? Então, o nosso Deus é silencioso, assim como todos os outros deuses de todas as outras criaturas também são silenciosos. Então não é permitido classes divinas. Tem várias classes que você pode usar do D&D, mas tem as classes próprias aqui, em particular as classes Tekkans, que são as classes tecnológicas, que é muito legal. E outra coisa, a magia, ela cria um campo que atrapalha a tecnologia. Ah, interessante. E assim, os cientistas tentam analisar DNA de elfo e não conseguem, porque tem essa aura, chama Ekkan, que é uma aura mágica. Então, quanto mais tempo você ficar perto, ou ficar num lugar com magia, mais chances de não funcionar o seu equipamento tecnológico. E uma vez que um humano, por exemplo, ele pode virar mago. Só que uma vez que ele vira mago, ele começa a produzir essa radiação também, e aí ele começa a atrapalhar o campo mágico. Isso das energias criativas e caóticas e boas dessas criaturas que puxam energia do portal de Atricana. O Ixindor não gera esse campo.
de disrupção. Que é a ordem, né? Que é a decadência, a entropia. E é muito legal. O cenário é muito mais vasto do que isso. Você tá deixando os nossos ouvintes aí com água na boca, velho. Não, é fantástico. Nós vamos jogar isso aqui. É muito mais vasto do que isso. Por exemplo, ele descreve, acho que 7 raças. Porque como ele não pode usar os nomes, não pode falar orc, não pode usar esses nomes que tiver no... São as trademarks do D&D? Ele teve que criar suas próprias raças. Então ele assim... O que é a ideia? Todos os monstros... que ele tem a versão de kobold, tem a versão de goblin, tem a versão de ogro, só que de maneira muito mais criativa. E, como é um livro indie, ele não tem problema em falar sobre reprodução, em falar sobre rituais de tortura, entendeu? Que esses monstros têm, sabe? Tem Descrever, né? Tem uma raça de monstro aqui que eles... Como é que eles se reproduzem? É uma luta entre várias mulheres e vários homens, assim, os homens desarmados, as mulheres armadas, e eles se enchem de porrada. Se o cara conseguir vencer a mulher, eles transam ali mesmo no campo de batalha em volta dos mortos e do sangue, sabe? Ele não tem problema em descrever. Cara, isso é super Klingon, sabe? Ele não tem problema em... Tipo assim, às vezes ele chega em detalhes muito grandes. Por exemplo, as várias raças de elfos, ele chega a descrever a diferença de orelha. É um pouco de detalhe demais, mas enfim. E o legal é que é o seguinte, é uma coisa meio triste, meio decadente, porque a ideia é que eventualmente a ordem e a decadência vão vencer. Por quê? Os elfos, a raça dos elfos está degenerando. Os primeiros elfos, eles eram criaturas assim, tolkienianas, sabe? Super-heróicas. Tem elfo que até voa nesse lugar, que são os elfos mais antigos. Só que à medida que elas vão vivendo mais no mundo e vão se reproduzindo e vão evoluindo, eles geram raças mais inferiores. Até o ponto em que... É aquela ideia do Tolkien. Orcs são elfos, né? Só que isso é evolução natural, ou melhor, devolução. Né? Os elfos e outras criaturas, quanto mais tempo eles passam existindo... pior é a próxima geração. Eles geram raças a partir deles que são cada vez mais depravadas, feias, bestiais. Quanto mais avançada, quanto mais evoluída, entre aspas, uma dessas raças, mais bestial ela se torna. Então é muito legal. Eu adorei o cenário é fantástico. E as regras para tecnologia no D&D, né, cara? Então, nós vamos jogar assim. A primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, é jogar uma aventura que eles têm no site, que não é no cenário. É para apresentar as regras de tecnologia, que chama-se Biohazard. É uma aventura pequena lá, são 12 páginas, 15 páginas de aventura, com 2 cenários só. É mais combate, mas não é baseado em Amethyst, é meio Resident Evil mesmo, sabe? Vocês vão ser tipo o Alpha Team ou o Bravo Team, só que é para mostrar as regras, mostrar como é que funcionam as classes novas, porque você tem classe aqui de personagem tecnológico, e mostrar como funciona o sistema do D&D com tecnologia. Mas ele usa o D&D 4ª edição. D&D 4ª edição. O sistema D&D 4ª edição, tá aqui. As raças de elfos são muito legais, sabe? Mesmo que você não vá usar as regras, o grosso do livro, você tira o capítulo de feats, você usa à vontade, porque tem um capítulo com os monstros muito legais. Velho, Cancer Dragon. Tem o dragão do câncer, velho. Tem o Death Dragon, que é um dragão necromante. E aí tem o dragão, que é o Fallen Dragon, que é o dragão da lenda. Que é aquele dragão que o herói vai lá, o cavaleiro branco vai lá atacar, que é o dragão que solta fogo. Que ele é muito legal porque como ele é lindo e ele tem uma voz eloquente, ele te domina. Você não consegue vencê-lo porque ele seduz você. É muito legal. E assim, você tira a parte de feats... Bom, isso é o espírito das lendas mesmo. E dá uma olhada nas classes, dá uma olhada a descrição das raças dos elfos, páginas e mais páginas, descrevendo a cultura desses elfos. O livro é quase todo fluff, como a gente fala, que é cenário, imitação... Mas isso que enriquece pro mestre na hora de montar as aventuras, né? Então, assim, de regra mesmo tem muito pouco. E as regras são bem compartimentalizadas. Tem o capítulo que é só feat. Tem o capítulo das classes, por exemplo, tem uma descrição comprida da classe, como é que ela se insere no mundo. E aí depois tem os poderes. Sabe? As raças, por exemplo, tem aquela partezinha que dá o poderzinho, que cada... Mais 2 aqui, menos 2 ali, o poderzinho e o resto, velho, 5, 6 colunas descrevendo aquela raça. Como jogar, como ela se insere no mundo, e as relações com as outras raças, quem gosta de quem não gosta de quem. É muito legal. É muito legal. E isso aqui também vai ser uma série com vários suplementos ou não? É só um livro, só ele e acabou? Vai ter mais suplementos. Tá. Esse é o Amethyst Foundations. Tanto é que tem certas coisas aqui que eles já tem uma lista no livro dos monstros, do Monster Manual 1 e 2, que você pode usar para povoar Amethyst que não quebrem o que eles vão lançar depois. Porque tem monstro que ele fala assim, não coloca esse monstro aqui porque nós vamos lançar coisa que vai meio ser diferente. Eu não sei se já saiu alguma coisa, mas a proposta é... Eles estavam, na época quando teve o podcast que eles resenharam o The Tom Show, que eles resenharam esse livro,
e depois o Jeff sorteou. Esse era o exemplar do Jeff, ele ganhou para resenhar. Aí ele resolveu dar para os ouvintes, por sorteio, e eu ganhei. Ele, na época do episódio, ele tinha entrevistado o criador, né, o Chris Dias, e ele já estava para soltar um suplemento, descrevendo uma região. Porque isso aqui, apesar de falar do mundo inteiro, o cenário eles descrevem mais Canaã, que é o que restou da América do Norte, sabe? Então, ele pretende descrever mais coisas. Tem muita coisa do passado. Canaã, tipo, Canadá e América? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Para mim era Canaã, tinha vindo de Canaã, que era uma coisa meio Será? bíblica. Eu achei. Não, mas agora faz não, sentido. eu Agora acho- faz sentido. O Ivar, porra, o estragou Ivar- o nome do negócio. Desculpa, foi mal. Estragou Então, toda a sua magia, né? Ele pretende lançar um bestiário, pretende lançar livro de região, pretende lançar um livro. Ele pretende lançar aventuras, mas vai devagar, é uma empresa pequena. Eu não sei se já saiu mais um, mas eu vou comprar, com certeza, porque eu adorei. E aí tem umas coisas muito legais, que assim, a parte meio que eu achei meio chata do livro, é que só tem elfo. Ele só descreve raças de elfos. E tem raça que é o anão, na verdade, só que chama de elfo. E tem raça que é o Heflin, só que chama de elfo. Porque ele não pode falar do orc, ele pode falar. Meio Wolfenstein.